da sociedade civil, Miroski, tem sido um laboratório de democracia participativa que envolve diversas esferas do governo e a sociedade em uma discussão plural e coletiva. As consultas e as audiências públicas dão oportunidade de manter o processo de diálogo que marca a construção das novas regras para as parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil. Senhoras e senhores, bom dia. Sejam bem-vindos à audiência pública sobre regulamentação do Miroski, desafios da implantação. Vamos à composição da mesa deste evento. Convidamos o ilustríssimo senhor José Castro, chefe de Gabinete de Assistência e Desenvolvimento Social. Ilustríssimo senhor Josias Barcelos Júnior, chefe da Assessoria Jurídica da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania. Ilustríssimo senhor Luiz Francischini, do Conselho Municipal de Assistência Social de São Paulo. Ilustríssimo senhor Francis Larry de Santana Lisboa, do Fórum de Assistência Social. E ilustríssima senhora Regina Paixão, do Fórum de Assistência Social. Composta a mesa, convidamos a todos para que, de pé, cantemos o hino nacional brasileiro.
solicitamos o obséquio ao senhor José Castro para abrir a sessão e manifestar-se. Bom dia a todos, obrigado pela presença, obrigado aqui aos componentes da mesa por terem aceitado esse convite para esse nosso encontro no dia de hoje. Eu não vou me estender muito nesse momento, porque tem gente muito mais gabaritada para falar depois de mim, e principalmente para a gente conseguir abrir o espaço da tarde para a participação de todos vocês aí nesse evento de hoje. Qual que é a ideia desse encontro? A ideia desse encontro nada mais é colocar todo mundo dentro da mesma sala para que todos os desafios que são naturais ao processo de implantação do novo marco regulatório sejam contemplados. Ninguém das suas cadeiras tem a capacidade de analisar a questão por um todo. Então, a ideia desse encontro é compartilhar essas ideias, essas sugestões e conseguirmos avançar na construção desse novo momento na assistência social na cidade de São Paulo. Então, eu queria passar para vocês aqui, brevemente, como a gente pensou o formato do evento de hoje. Todos já receberam um convite, mas após a minha abertura, eu passo a palavra para o Dr. Josias, chefe da assessoria jurídica da Secretaria de Direitos Humanos, para que ele possa dar uma apresentação conceitual do marco regulatório. Isso é importante, sempre a gente reforçar, né, a complexidade dos desafios que nós temos aí pela frente, que temos que superar juntos. Em seguida, eu passo a palavra para o Luiz Francischini, como presidente do Conselho Municipal de Assistência Social de São Paulo. Após a fala do Luiz, passo a palavra para o Francis, do Fórum da Assistência Social, e em seguida para a Regina Paixão, do Fórum da Assistência Social de São Paulo. E o objetivo dessa parte da manhã é para que todos possam, todos os coletivos, todas as instituições que representam e atuam na assistência social possam se posicionar oficialmente para, no período da tarde, após um intervalo de 1h30 para o almoço, do meio-dia ao 1h30, a gente abre espaço para a participação de todos vocês. Eu faço questão de destacar que, além das organizações de vocês que foram convidados, nós também pedimos para que as 32 supervisões regionais da assistência social estivessem presentes, porque o que vai ser levantado, o que vai ser discutido aqui, tem que representar um avanço concreto no nosso dia a dia. Tá? Eu acho que nesse ano, fazendo uma breve análise, a gente avançou muito no que tange o diálogo entre a Secretaria e os coletivos, as instituições que compõem o ecossistema da assistência social. E esse evento de hoje tem que ser um marco para que isso só se intensifique cada vez mais. Nós temos uma oportunidade que nos é dada por essa nova legislação de garantir que os nossos recursos, que o nosso trabalho consiga atender da melhor forma possível o nosso objetivo principal, que é o usuário. Nós temos que ter as nossas atenções, o nosso foco, a nossa energia 100% voltadas para ele. E a nossa legislação permite isso. Esse é o grande desafio para o ano de 2018, nós entendermos como vocês, organizações parceiras, podem trabalhar de forma a conseguir direcionar todas as energias para o usuário e para a entrega de resultados na rede socioassistencial do município de São Paulo. Então, como eu disse, eu queria ser breve hoje. Mais uma vez, eu estou muito contente com essa conquista que é termos a sala cheia hoje, essa participação dos senhores e das senhoras,
E é só o começo, a gente ainda tem muito trabalho pela frente, mas eu tenho certeza que pactuando, dialogando, a gente vai alcançar o melhor resultado para a nossa cidade. Muito obrigado a todos. Passo a palavra ao senhor Josias Barcelos Júnior, chefe de assessoria jurídica da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania. Bom dia. Primeiramente, queria agradecer a esse convite, muito especial, porque eu tenho trabalhado com um marco regulatório junto à Procuradoria-Geral do Município e o Centro de Estudos Jurídicos, e desde que eu estou trabalhando com isso na Secretaria de Direitos Humanos, já vi de muita coisa e tem muita construção. Quero cumprimentar a mesa em nome do José Castro que acompanha todos que estão sentados e aos senhores. Bom, falar do marco regulatório em poucos minutos é uma coisa que não dá. O marco regulatório ele é gigante, ele é complexo, então não tem como a gente trabalhar com tudo. Então a gente tem que sedimentar. A proposta dessa manhã é um desafio de implantação que eu tenho acompanhado na Secretaria de Direitos Humanos, principalmente relacionado ao Fundo da Criança e do Adolescente, o FUNCAD. Então a gente tem milhões de desafios. Mas esse desafio é compartilhado tanto com a gestão pública, como também com os senhores das entidades. Então é algo que é recíproco, né? A ideia da parceria é a reciprocidade. E a gente tem que ter essa reciprocidade na construção do marco regulatório e dos diversos questionamentos que a gente tem no nosso dia a dia. Então, pode ir próximo, pode passar. Já me apresentei, eu sou o chefe da assessoria jurídica da Secretaria de Direitos Humanos, procurador do município. E a gente já tem trabalhado com temas de direito público e gestão pública. Então, o marco regulatório, enquanto política pública, ela é imprescindível para o desenvolvimento desse partilhamento com a sociedade civil, que é algo do processo de redemocratização da Constituição da República de 88. Pode passar. Bom, o marco regulatório, quando eu dou o curso para os servidores da prefeitura, já foram 5 cursos, eu faço todo um levantamento que não cabe aqui, desde do grupo de trabalho interministerial até essa concepção da prestação de contas, que é o final da parceria. Mas aí eu vou trazer essas nuances da implantação, mas a gente tem que apresentar esse formato. Nós temos a Lei 13.019 de 2014, ela nasceu de um formato num formato e veio uma medida provisória que mudou substancialmente. Então, teve várias, eu até estava comentando com a Daniele, que é a procuradora aqui responsável em SMART, que tem artigos da 13.019 que não existem mais, né? Então, você vai ler uma lei. A construção legislativa do nosso país ela é um pouco tormentosa quanto a isso. Mas a 13.019 está aí para a gente e é o nosso desafio. Na prefeitura, como regulamentação, que eu vou falar um pouco mais para frente também em outros âmbitos, é o decreto 57575, que saiu aos 48 minutos do segundo tempo, no final de 2016, porque houve um desespero, principalmente das entidades também, dos gestores públicos, por que não sai esse decreto? Ele não saiu imediatamente porque houve, primeiro, a ideia de que em 2014 o Biroski ia entrar em vigor, e ele acabou só entrando em 2017 para todos nós aqui no âmbito municipal.
E a portaria, que tem portarias em diversas secretarias, nós temos a portaria 55 de 2017 de ESMAPs. Próximo. Eu só vou passar um apanhado do que o marco regulatório trouxe. Nós tínhamos um mar de incertezas antes do marco regulatório, principalmente, assim, pelo Brasil todo, principalmente por falta de uma normativa. Então, se você fosse na Prefeitura de São Paulo, em várias secretarias, você ia ver várias disposições sobre convênios, né, que a gente não pode mais chamar de convênios. O convênio não morreu, ele está entre nós, mas não diz respeito mais às organizações da sociedade civil, é mais relacionados aos convênios entre os entes públicos. E nessa construção que vem dessa insegurança jurídica, foi reclamado, porque há 20 anos existiam 5.000 entidades, hoje nós estamos com mais de 350.000 entidades. Então há uma necessidade desse respeito normativo quanto à construção. E é isso que nós estamos fazendo aqui hoje. É essa discussão que nós estamos fazendo para que esses atos normativos cheguem na ponta e realmente se concretizem com as organizações. Então, essa reclamação dessa insegurança jurídica, um marco normativo, era necessário. Então, foi exigido, as entidades fizeram o grupo, trabalharam para a construção do grupo de trabalho. E aí nós temos as normas gerais, que é a grande discussão. Por que cada ente não fez a sua norma? Porque preferiu colocar uma norma geral. Imagine se cada município fizesse um MIROSC. Né? Que triste que ia ser. Existem umas discussões jurídicas que se a União podia ter feito ou não o MIROSC, mas não cabe aqui, mas todos têm a simples concepção. Precisamos de um marco homogêneo, né? Porque é uma loucura tratar no dia a dia de como que nós vamos fazer com os documentos, com a prestação de contas, com a avaliação e tudo mais. Aí tirou a ideia de convênio para se tornar o termo de fomento e colaboração, que os senhores já sabem, o acordo de cooperação, que é aquele que não tem aporte financeiro, o cumprimento de metas. O que eu falo em todas as palestras que eu dou para os servidores da Prefeitura de São Paulo sobre o MIROSC. É um mantra que nós vamos ter na nossa vida agora, que é metas e resultados. Eu sempre falo para eles que tem que colocar isso dentro das caixinhas que tem nas gavetas, mas principalmente no espelho do banheiro. Todo dia lá de manhã você tem que olhar metas e resultados. A gente tira aquele cunho financeiro excessivo, que é uma base que a gente tem burocrática brasileira, para virar uma ideia de qualificação. Porque o que se via anteriormente, eu sou interessado em 10 pães para as pessoas em situação de rua. Mas eu tenho que me interessar se aqueles 10 pães são suficientes para a população em situação de rua. É algo completamente diferente. É isso que nós vamos ter. A ideia do marco regulatório é ter essa concepção, essa construção. Então, o cumprimento de metas, que vai qualificar a parceria, ela é imprescindível para esse caminho. Então, a gente tira, e vocês já sabem, que a prestação de contas deixou de ser eminentemente financeira para se tornar essa qualificação de metas e resultados. Então, isso é uma mudança, e isso é uma construção das políticas públicas brasileiras, da ciência política. Porque não se concebe as políticas públicas só fazendo um emaranhado de leis sem se ver o resultado que se quer. Então, é essa a ideia. E isso, o marco regulatório tem um passo à frente da 8666 no sentido de que a gente não vê a avaliação e não vê essa qualificação muitas vezes nos contratos. Então, a gente tem um passo muito importante que a gente vai falar sobre a questão da avaliação para todas as parcerias. Pode passar, por favor.
Aí tem a contrapartida facultativa, que era uma coisa meio louca, né? Da contrapartida, você tinha que dar o dinheiro para depois você começar a trabalhar e a entidade que era pequena não tinha dinheiro. Agora a concepção ficou muito mais tranquila nessa contrapartida facultativa e que é em bens e serviços com você fala, o valor na expressão financeira que se fala no Miroski. Mas tem a questão da contrapartida que dá um alívio maior, porque tem gestores que muitas vezes queriam uma contrapartida gigante e a entidade quer sair correndo para tentar fazer esse aporte. E várias outras coisas que foram inseridas, a gente não dá para ficar falando aqui porque o nosso tempo é curto. A manifestação de interesse social, a obrigatoriedade de chamamento público para a questão do princípio da isonomia, a atuação em redes, que é a construção desses consórcios que tem em contratos, que vai para as organizações, por essa qualificação das organizações brasileiras. A transparência e o controle, que é a máxima, né, desde a lei de transparência de 2012, 2011, 2012. Isso não é uma construção só para a gestão pública, mas para os senhores, porque nós estamos utilizando de recursos financeiros públicos. A simplificação da prestação de contas. Eu acho que vocês aplaudem de pé a questão da simplificação. Ou não? Pelo jeito não. Mas deixa eu falar, a ideia da simplificação, eu sei que quando fala em prestação de contas lá na minha secretaria, o pessoal começa a arrepiar, né? Principalmente quanto aos passivos que se cria com a prestação de contas, que é o Deus nos acuda. Tanto é que em cima da minha mesa de trabalho eu tenho uma vela, né? Quem já faz, que já teve gente que foi lá na minha sala, eu tenho uma vela de LED, que eu ligo toda vez que falo de prestação de contas. Isso não é ruim só para as entidades, é para nós também, enquanto gestores públicos, porque a gente tem que saber lidar com cada dúvida que se tem e de cada entendimento jurídico que se tem daquela prestação de contas, de como se paga, como se recebe e tudo mais. A simplificação que eu falo é a ótica de tirar esse cunho excessivamente financeiro, porque tinha que juntar a nota enviar a nota do papel higiênico que se comprava e tudo mais. Lógico que essas notas vão existir, mas ela vai ter uma nova ótica. Isso não está implementado ainda no prefeito. Calma, gente, vocês são nervosas. Mas falar de prestação de contas é essa reação mesmo, eu já estou acostumado. E o Miroski trouxe a ideia dos atos de improbidade administrativa. Então, é algo que vai se qualificar. A gente também vai correr atrás de quem não quer utilizar de má fé os aportes financeiros públicos. Vamos lá. Vamos fazer um aporte quanto à questão da abrangência do Miroski. Eu gosto muito do artigo 1º, que ele vai falar como é que é a nossa construção. Qual que é a construção do poder público com as entidades? A reciprocidade, tá? A reciprocidade no sentido, o Estado não tem a capacidade total, ele não tem servidores, ele não tem capacidade de ter alguns equipamentos que possam atender a todos os reclames do interesse público e dos serviços públicos. No processo de redemocratização, isso ficou muito claro, porque o crescimento das entidades foi para isso, é para dar esse respiro para o poder público. Então, vocês são o quê? Tanto é que é o nome, parceiros. Não é um contrato administrativo, tá? Não é um contrato administrativo que está na 8666, que tem um outro regulamento. Vocês são os nossos parceiros. É um casamento? Pode-se dizer, com brigas, né? Vamos separar, não quer. Isso vai acontecer, isso é normal de qualquer parceria. Mas a gente precisa chegar num diálogo e num entendimento. Então, por isso que eu gosto muito de colocar esse artigo 1º. Bom, pode passar. Vigência do marco regulatório.
foi uma confusão, todo mundo ficou numa instabilidade para saber quando que ele ia entrar em vigor. Bom, aí eu vou falar para vocês da nossa transição, que eu acho que é isso, que é esse momento que nós estamos trabalhando aqui. O marco tem sido trabalhado desde 2010, 2011, mas ele só entrou em vigor na Prefeitura de São Paulo 1º de janeiro de 2017. Todos os cursos que eu dei sobre o marco regulatório, eu falei que 2017 seria um grande desafio. Seria um ano de tristeza, seria um ano de raiva, porque nós estávamos implantando o marco regulatório. Muito embora a nossa legislação anterior seja muito escassa, nós temos novidades. E toda novidade, toda quebra, né, aquele andar monótono faz esses conflitos. Então nós temos uma transição. Agora, Josias, essa transição, ela acabou? Claro que não. Né? Se nós estamos aqui trabalhando futuras portarias, nós estamos trabalhando como que vai ser alguns formatos, alguns modelos, é que nós estamos na transição ainda. E uma transição que não vai ser, como eu estava falando aqui atrás, que não vai ser agora, não vai ser 2018. Nós temos até 2019 e 2020 para debater bastante coisa. Então, essa aflição que vocês têm lá sentado na sala da organização é normal. A gente também tem dentro da administração pública, porque tem muita coisa a se trabalhar. Nós temos uma plataforma eletrônica de prestação de contas que nem existe ainda, tá? Que vai ser algo revolucionário para a gente, porque entra e sai de papel dentro da prefeitura que é inimaginável. A questão do monitoramento, avaliação, a qualificação das parcerias, no sentido de saber se realmente a gente está atingindo o objetivo. O nosso planejamento ele tem que ser qualificado. Eu não preciso só trabalhar, vou fazer a parceria, vou abrir um centro de referência ou um centro de acolhida e pronto, acabou. Não, eu preciso saber quem precisa ser atendido, o usuário que precisa ser atendido, se aquilo pode subsistir ou não vai acabar. Então, tudo isso tem que ser trabalhado, e isso não é da noite para o dia. Eu, assim, trabalhando com o FUNCAD, teve muitas discussões essa semana lá na assessoria jurídica, eu vejo ainda uma grande aflição dos servidores para saber como que a gente vai lidar com essa nova vertente. Por quê? Nós temos os convênios, que são anteriores ao marco regulatório, que teoricamente vão ser mantidos dentro do prazo concebido na 57575, que é o nosso decreto. Só que ele tem um perfil, eu não sei, eu até estava conversando com a galera aqui de SMARTS, mas lá na Secretaria de Direitos Humanos isso ainda é um pouco nevrálgico. Acho que deve ter algumas entidades que também fazem aqui convênio com o FUNCAD. E é um pouco nevrálgico porque eu tenho um passivo de prestação de contas, que eu tenho que saber lidar com ele. Eu tenho as parcerias, os convênios que foram antes do marco regulatório, que tem um formato de prestação de contas que a gente vai analisar sob a luz do Miroski, e temos as novas prestações de contas que vão ser com o Miroski. Então eu tenho 3 cenários, e 3 cenários muito confusos, que nós vamos ter que saber trabalhar, tanto as entidades quanto a gestão pública. Então, isso a gente vai ter que pedir um pouco de paciência, porque nem todo mundo vai saber. Eu não tenho uma expertise de que todos, né, saibam tratar uma prestação de contas. E a interpretação nesse caminhar, às vezes é muito assim, eu como procurador sei o quanto que é difícil. Aponta como que vai se interpretar o recibo da entidade que não existe, o cheque que não foi ainda, o repasse que ainda não foi concedido. Eu tive eu não sei até se o representante está aqui, uma entidade que falou assim, eu vou fechar porque eu não consigo receber o dinheiro da prefeitura. Então a gente precisa trabalhar para que isso não
não torne esse casamento e vire um divórcio. Pode passar. Aí nós temos algumas regulamentações que deixam a gente um pouco biruta, da União, do Estado de São Paulo e dos municípios, né? Então, isso, nosso 1º de janeiro de 2017, foi desafio para a gente, mas para vocês também, quanto a essas várias legislações. Próximo. A vigência. O que acontece? É essa regra de transição que eu estou falando para vocês. O artigo 83 fala que o que nós vamos levar em consideração a partir de 1º de janeiro de 2017. Todas que foram celebradas antes dessa data vai ser ao tempo da celebração. Então eu tenho, realmente, o marco regulatório coloca ao final nesses artigos, essa transição. Então a gente tem que se reconhecer nela. Então a gente vai ter dificuldades? Vai. Mas eu acho que com o marco regulatório, apesar de algumas críticas que eu tenho ao marco em algumas situações, ele traz alguns respiros para todos nós. Mas a gente precisa colocar isso em prática. Tá? Então, essa transição ela é patente para a gente. Pode passar. E aí a gente vai ter lá no artigo 65 esses formatos. Porque a gente tinha parcerias que eram por tempo indeterminado. Hoje, a gente tem que determinar o tempo, que hoje na prefeitura a regra são 5 anos. Os chamamentos públicos, que teve a confusão de 1º de janeiro, mas isso é mais tranquilo, mas tem que fazer a adaptação de 12 meses. Essas adaptações, gente, que tem no marco dos 12, que foi colocado por nosso decreto em 12 meses, muitas secretarias não conseguiram fazer. Mas uma hora vai chegar, tá? Aí vem um desespero, mas o que nós vamos fazer? Se eu tenho um convênio que foi feito em 2015 e agora eu tenho um marco regulatório, o que nós vamos fazer? Não adianta a gente contrapor um edital, tá? E as regras do termo de convênio. Então, provavelmente, esse convênio vai ficar, boa parte dele, em vigor, até se fazer um novo chamamento dentro das regras do marco regulatório. Tem se estudado muito dentro da prefeitura se, por exemplo, a questão da prestação de contas pode ser atenuada. Só que é o seguinte, todos os convênios, isso os senhores têm que estar cientes, todos os convênios anteriores foram feitos com a base financeira. O que acontece com o servidor da ponta, do setor de prestação de contas, que pega todo o seu processo e fala assim, e agora o que eu vou fazer? Eu vou simplificar ou não vou simplificar? A ideia é simplificar, mas nós temos órgãos de fiscalização. Então eu tenho o Tribunal de Contas, eu tenho o Ministério Público, eu tenho a Controladoria, o que não falta fiscalização é outra entidade, é o cidadão, todo mundo fiscalizando. E vai cobrar essa implementação. Então, provavelmente em algumas secretarias vocês vão ter essas discussões de, mas podia facilitar essa prestação de contas. Mas às vezes não é fácil chegar a essa conclusão, principalmente se o termo de convênio já foi feito nesse formato. Então isso é algo que a gente vai debater. Por isso que eu estou falando, essa transição, ela não é para amanhã. Tá? Ela vai ser por um tempo ainda até a gente assentar todas essas ideias. E, logicamente, mais para frente a gente vai até repensar se o marco regulatório acertou ou errou e como que a gente pode fazer as alterações. Embora no Brasil as alterações legislativas são bem difíceis, né? Ainda mais com o nosso formato de congresso. Bom, só pode passar. A nossa legislação anterior era muito pouca, né? Que era o nosso decreto municipal e uma portaria intersecretarial e as portarias das secretarias, que cada um regrava de uma forma. Então, o marco regulatório veio puxar e falar o seguinte, gente, agora tem um só fluxo. Tá? Mas, Josias, tem secretarias que fazem entendimentos diferentes. Isso é uma construção que a gente tem trabalhado até com a Secretaria de Gestão para tentar diminuir
esse tanto de questionamento, para que a prestação de contas seja homogênea, que as avaliações sejam homogêneas, mas isso é uma luta que a gente tem diária numa prefeitura gigante que é um país, né? São Paulo não é só uma cidade, é um país dentro de uma cidade. Então a gente tem diversidades, tem muitas discussões a serem feitas. Bom, pode passar. Os fundamentos e diretrizes são importantíssimas, é a nossa parceria. É uma gestão pública democrática, participação social e fortalecimento dos senhores. Tá? Essa é a ideia do marco regulatório. A gente reconhece vocês, os senhores, como parceiros. Isso aí não tem dúvida nenhuma. Não se esquecer, pode passar os princípios e diretrizes, que eu sempre gosto de frisar. Pode passar o slide, por favor. Que é também os nossos mantras, tá? Porque vocês vão ser cobrados tanto pelo Tribunal de Contas quanto pela Secretaria em qualquer lugar. Principalmente o princípio da impessoalidade, da moralidade, né, que está tão em voga, né, a questão da construção da corrupção brasileira. E as diretrizes, que é o fortalecimento institucional, que é algo que voltado muito para a ideia das pequenas entidades. Elas precisam ser também fortalecidas e vários instrumentos do marco regulatório tentam tratar nesse formato. Bom, pode passar para a gente chegar no plano de trabalho. O planejamento que se exige no nosso decreto, mas isso é um recado para nós, mas também para vocês. Por quê? Muitas vezes um chamamento, um edital chega, nossa, mas que edital é esse? Que edital confuso é esse? Eu peço muito para trabalhar a questão do planejamento, para saber o que se quer. Provavelmente vocês em SMAD trabalham muito com termos de colaboração. A gente faz o edital para que vocês se adequem e cumpram, né, as questões postas. Então, muitas vezes, a questão do planejamento, isso é uma questão brasileira, burocrática. Eu já trabalhei em outra municipalidade e é algo que existe muito no nosso país, que a gente precisa trabalhar. O planejamento, que muitas vezes a gente é pego de surpresa e a coisa tem que acontecer, então a gente precisa. E o planejamento também das entidades, porque se ela não se planejar, não tem como a gente terminar e às vezes a prestação de contas fica arranhada por conta disso. Mas vamos para o cérebro, próximo slide, que é o cérebro da parceria. Eu falo muito da questão do plano de trabalho, e ainda mais com essa lógica da metas e resultados, que são os nossos indicadores, é que muitas vezes o plano de trabalho fica deixado de lado. Vamos fazer um plano de trabalho, é bom que tal, vamos levar aí a prefeitura aceita. Eu sempre falo que o plano de trabalho ele não é o coração, ele é o cérebro da parceria, tá? Porque um plano de trabalho mal feito é uma execução mal feita da parceria. Nem a administração pública se entende, nem a parceira se entende. Então, a construção de vocês de um plano de trabalho com metas e resultados adequados é imprescindível. Isso é uma coisa, porque assim, no FUNCAD nós trabalhamos muito a questão dos termos de fomento. Quem trabalha com FUNCAD sabe disso. Você apresenta um projeto para a prefeitura e aí você vê de cada coisa nos planos de trabalho que você se assusta, tá? Então assim, a gente precisa qualificar o plano de trabalho para que tenha uma boa execução. Principalmente quanto às metas e resultados, o que se quer, tá? E isso é algo que a gente vai ter que trabalhar, vai ter que se formar órgãos para tratar, até audiências públicas para se falar, gente, nós precisamos melhorar esses planos de trabalho, a gente precisa saber o que a gente quer. Então, o marco regulatório, se vocês forem ver em todos os incisos lá do artigo 22, ele fala basicamente de metas e resultados. É que eu falo que é o grande mantra que a gente tem que seguir.
Tá? Então, todos os incisos. Ele fala alguma coisa do financeiro? Fala, mas muito pouco. Eu preciso saber como eu vou atingir o usuário, como eu vou atingir o cidadão. Essa é a grande preocupação. Então, eu peço muito para os senhores essa qualificação do plano de trabalho. Pode passar, o próximo até fala, né? Acho engraçado, eu até comentei que é uma lei nova, né? Mas ele já tem o 2A lá. Ó. 2A, previsão de receitas e despesas. Esqueceram de colocar de forma adequada, aí depois o Mirossi já nasce com essa cara. Mas ele está aí para a gente fazer o nosso desafio. Então você vê que praticamente todos os incisos falam do cumprimento de metas. Mas o que é meta? A gente precisa qualificar e entender o que é isso. E o servidor, eu falo isso muito para os servidores, porque vocês têm a aptidão de entender o que acontece em Parelheiros. Você está lá, quais são as suas metas? Quem eu quero atingir lá? Né? Quem eu vou dar assistência no Bolsa Família, ou o que seja. Vocês entendem, mas o servidor precisa entender na hora da análise técnica também. E isso é uma coisa que a gente tem trabalhado muito. Por quê? Aí vocês vão ver quando começarem essas análises de metas e resultados. Os nossos setores de prestação de contas são eminentemente financeiros. E eu tenho trabalhado isso há um ano falando, galera, vocês precisam mudar a ótica de vocês. Vocês estão preocupados com a nota fiscal. Vocês têm que estar preocupados se você atingiu, se você está fazendo um curso para cegos, se todos ali aprenderam. Agora você está preocupado com a nota fiscal, né, do livro de Braga. Então aí realmente fica difícil. Então a gente precisa, é algo que a gente precisa amadurecer. É um amadurecimento. Então não dá para se perceber que nada está pronto. Nós estamos construindo isso juntos. Pode passar, por favor? Bom, ele fala do plano de trabalho. Isso aqui eu peguei parte da minha apresentação que eu tenho para os servidores, mas só para trazer algumas ideias. O plano de trabalho virou um anexo do edital de chamamento e também do termo de colaboração. Então, isso é importantíssimo, porque o plano de trabalho ficava perdido, né? Você abriu o processo administrativo, o plano de trabalho estava lá no começo, aí tinha 10 milhões de alterações, aí às vezes esquecia o que estava no plano de trabalho, né? Então, eu falo assim, quando alguém vem conversar comigo, fala assim, o plano de trabalho, onde que está? Ah, mas é daquele processo, do apenso. Não, eu quero o plano de trabalho, porque eu preciso saber. Porque eu não falei para vocês que o plano de trabalho é o cérebro? Se não estiver lá, a execução vai estar bem capenga. Pode passar. Deixa eu só ver aqui, porque eu falo mais como da cobra, então eu tenho que controlar aqui a minha fala. A contrapartida, como eu falei para vocês, foi esse alívio. A contrapartida foi mais uma nuance para vocês do que para nós. Então é algo que o marco regulatório a gente tem que dar parabéns. Próximo. Despesas. Essas aqui é uma bênção, né? Então essas discussões das despesas hoje estão mais claras no marco regulatório. Alguma secretaria, por exemplo, na minha Secretaria de Direitos Humanos, a questão das despesas é muito mais restrita. Eu tenho um fundo municipal, né? Então quem trabalha como FUNCAD sabe que há uma restrição maior. Mas o marco regulatório amplia essa concepção. Então ela possibilita que as entidades construam, né, a planilha de despesas de forma a atender a finalidade da parceria. Então ele deixa claro com a questão da equipe de trabalho, mas ele coloca um limite para a questão dos valores, né, a ser pago aos diretores, dirigentes e tudo mais, para a questão da parceria, que é o subsídio do prefeito, mas é algo que era uma construção que não existia, mas que a gente precisava construir aqui no município. E aí a questão que tem uma discussão terrível, mas quem pode prestar com a entidade? É MEI? É RPA? Isso aí parece que é semanal. Tá? Ontem me ligaram para perguntar isso de novo. Eu falei, não é possível
que a galera não consegue entender. Mas é difícil por quê? Por exemplo, o MEI, que é o microempreendedor individual, ele é uma pessoa física, né? Ele só está por conta lá no cadastro que virou um CNPJ. Aí o CNPJ vira uma celeuma, né? Aí você fala para gestores que são muito mais conservadores, você vai falar, não é possível. A ideia é facilitar, mas não possibilitar que uma empresa, que aí eu vejo muito isso, eu já vi parcerias que a gente teve que dar o parecer desfavorável em razão de encontrar uma empresa fazendo atividades em parceria, aí não dá, porque aí eu tenho a 866 com a 13.019, então isso não é possível. Então essa construção também da equipe de trabalho é importante e precisa também se qualificar, mas isso também pode ser trabalhado dentro até das portarias. Verbas rescisórias também é uma discussão eterna. Como que a gente vai fazer? Por conta do fundo provisionado. O fundo provisionado é um filho, eu considero, tá? Porque ele fica, parece, pro resto da vida, né? Porque você tem a entidade, que eu tenho um servidor, eu tenho um empregado que já está ali há 10 anos, ele vai ficar mais 20 anos. E o fundo provisionado é para a rescisão dele. Então a gente tem um filho, tanto para a prefeitura, quanto para vocês, que vai ter que manter essa conta. E aí a gente vai ter que pensar muito sobre a gestão desses fundos provisionados. Não é algo que está pronto, tá? É algo que a gente vai ter que debater também, como é que nós vamos fazer com essas contas que vão ficar à disposição tanto da prefeitura quanto das entidades. Então é aquele que você fala, mas que conta é essa? O contador toda hora. Que conta é essa? Essa conta aí é para guardar para o futuro, né? A nossa poupança. Próximo, por favor. As despesas indiretas é algo que tem que se trabalhar bastante com as entidades no seguinte sentido. Tem que tomar cuidado, principalmente com esse partilhamento entre as parcerias de contas, de telefone, de luz, que seja. Por quê? Essa sobreposição ela é muito perigosa. Então, assim, o Tribunal de Contas hoje, assim, pelo que eu tenho visto, ele não tem ainda a expertise para tratar dessas novas parcerias do marco regulatório. Ele é eminentemente também financeiro, criado numa índole financeira. Então, e essa vai ser uma das grandes dificuldades do marco regulatório, porque eu tenho um Tribunal de Contas financeiro e ele tem que analisar metas e resultados. Então, há uma mudança drástica. Então, provavelmente os senhores vão receber na entidade de vocês algumas notificações do Tribunal de Contas questionando financeiramente as contas de vocês. E não se assustem, vocês vão ter que mostrar para o Tribunal de Contas, que a gente tem trabalhado isso também na Secretaria, que agora a índole é outra. Mas vai ser uma briga com os órgãos de controle. Então, preparem-se, tá? Mas não se assustem, tem que qualificar a defesa de vocês. Porque é algo que a gente vai ter que trabalhar também com o Tribunal de Contas. Porque o que acontece com o financeiro? Qualquer dúvida que se tem o processo fica gigantesco. Aí chama um, chama outro, aí chama responsável do servidor. Então, é uma preocupação que a gente vai ter mais para frente. É tentar também trabalhar com o Tribunal de Contas, com o Ministério Público, esses órgãos, que a gente tem que trabalhar com o financeiro, mas a gente tem que também trabalhar, basicamente, com a questão da qualificação. Então, essa questão dos custos indiretos é uma preocupação que eu tenho muito com as parcerias que passam lá pela assessoria jurídica. Faz uma declaração de que não está havendo essas sobreposições. Pode passar, isso aqui é rapidinho, que eu quero terminar, né, falando sobre 3 coisas importantes aqui. A questão também das despesas diárias, aquisição de materiais, que também vira uma... Porque é o seguinte, vocês adquirem os materiais, que teoricamente são bens remanescentes que vai para a administração. Por exemplo, lá na Secretaria tem uma dificuldade muito grande onde vai colocar esses bens. E também não há uma gestão desses bens. É algo que a entidade tem que se preocupar, tá? Porque futuramente, se for denunciável, se houver alguma coisa e tiver com bem público, isso vira milhares de processos.
Então, tem que tomar muito cuidado com os bens remanescentes. É algo que a gente tem que trabalhar bastante, que hoje tem como cláusula essencial do termo de colaboração de fomento. Bom, agora eu quero falar de uma figura próxima, que é a figura do gestor, né? Antes, principalmente lá na minha secretaria, não existia essa figura. Nós temos, é porque na prefeitura temos o fiscal do contrato, é uma confusão que os servidores fazem. Nós temos o fiscal do contrato e temos o gestor, o nome mais adequado dentro da ótica da gestão pública. E o gestor agora virou uma peça-chave para a administração pública, que não existia figura, era geralmente dada a um órgão, um departamento, mas agora vai ter uma pessoa cuidando da parceria. O que acontece? A prefeitura vai ter uma dificuldade, porque a gente não tem tanto braço assim para ter gestores. Tá? Então é algo que eu vou falar para vocês, abertamente. Não estou escondendo, não, um dia aqui atrás, nada. Estou falando abertamente com vocês. A gente não tem esses braços. Que eu sempre falo que para os servidores há uma comoção, não tem como. A gente vai ter que fazer de alguma forma. E essa figura vai ser muito importante, porque ela vai ser o braço com vocês. Tá? Toda a relação vai ser dada com o gestor. Né? Aquela pessoa que vai ficar estressada, mas vocês não cumpriram isso aqui e tal. E ele tem um papel fundamental, desde a concepção dos valores que vão ser entregues aos senhores, como também da prestação de contas, porque ele vai fazer todo esse circuito. Então é uma figura nova. Então, se ela é uma figura nova, ela ainda, a própria pessoa que vai ser gestora, ela não sabe muitas vezes o que fazer. Então nós vamos aprender junto com isso. Tá? Então, ajudem os nossos gestores, por favor. Tá? Não deixem eles chorando e corram desesperadamente para a assessoria jurídica. Então, a relação realmente é tensa, mas é algo que a gente vai ter que saber construir com planilhas, com formatos, com modelos e tudo mais. Pode passar. Aí tem as funções do gestor, que são muito importantes, e é algo que é uma discussão dentro da prefeitura que está grande, porque quem serão essas pessoas? Eu falo que são os escolhidos, né? Então a gente vai achar essa galera para ajudá-los nesse dia a dia. Outra construção, gente, pode passar, que é o meu tempo aqui já está quase. Monitoramento e avaliação. Mas o que é isso, Josias? Por que o marco regulatório são simples, bota só o gestor e pronto, acabou? Não. É a questão da qualificação das parcerias. A prefeitura não tem que só fazer a parceria, ela tem que analisar se aquilo é adequado. É o exemplo dos pães. 10 pães são suficientes ou não são suficientes para atender aquela comunidade? As pessoas em situação de rua. E isso vai ser trabalhado, porque há monitoramento e avaliação, e aí vai se fazer uma construção, se uma parceria vai durar 5 anos, 3 anos, 2 anos. Porque se eu tenho uma avaliação, talvez os chamamentos eles vão ter um prazo menor. Porque se eu tenho uma política com pessoas de situação de rua, mas ali, num dado momento, naquela região, eu já não tenho mais, você vai ter que desconstruir e fazer um novo formato. Então, olha como que esbarra a questão do monitoramento. Essa concepção é uma concepção nova dentro da gestão pública brasileira, que não se dá só, se faz o formato, mas se avalia. Essas comissões estão sendo criadas. Tem uma confusão ainda, e isso acontece muito na secretaria, que cria-se a comissão e ela faz o papel do gestor. São coisas completamente diferentes. O gestor tem um formato na parceria, e a comissão de monitoramento tem um outro que é muito fora. Ele tem um olhar em cima assim, de todas as parcerias e fala, essa aqui ela tem que ser aglutinada, não, essa aqui eu tenho que fazer mais parcerias, você tem que fazer o chamamento. Construir. Tá? E
eu tive até um problema com penalidade, uma entidade que foi feita a avaliação pela comissão. Eu falei, não, gente, vocês já estão misturando tudo. Olha como a gente ainda está andando, está engatinhando. A gente precisa trabalhar e qualificar isso aí. A partir do momento que eu tiver uma comissão de monitoramento e avaliação mais forte, eu, enquanto gestor, vou ter uma qualificação para saber como serão os meus projetos e como serão os termos de colaboração e os termos de fomento. Então, tem esse formato para o monitoramento. Pode passar, por favor? Ele pode... isso aqui, as principais funções, né? Você já conhece, pode passar. A comissão de monitoramento, ela pode ter auxílios técnicos de outras delegações de competência. Então, houve um campo maior para que a prefeitura trabalhasse com isso, para a gente analisar cada parceria, o conjunto de parcerias. Próximo. Aí a gente tem a questão da pesquisa de satisfação, que é algo que algumas entidades já fazem dentro dos planos de trabalho, mas é algo que vai ter que ser construído para todo mundo. Porque quando vocês vão comprar qualquer coisa na internet, é um inferno, né? Porque imediatamente já vem pesquisa de satisfação, você gostou, está legal. Teria que ter esse formato também, essa interlocução também na prefeitura. E algo que vai ser construído também. Há hoje a oitiva, né, se ouvir o público-alvo, mas ainda não é suficiente, tá? Porque muitas vezes a reformulação da política perpassa por você construir com o usuário e falar, bom, vocês estão dando esse serviço, mas esse serviço teoricamente não está sendo adequado para a gente e não atende a todos. E já veio a plaquinha aqui do 5 minutos. Pode passar, por favor. Vou só tratar da questão da prestação de contas. Pode passar, esse daí é o recurso administrativo da comissão. Prestação de contas. Só para a gente finalizar, que eu acho que é esse que quase tem briga de foices, né, em departamentos de prestação de contas na prefeitura. Como eu falei para os senhores, a prestação de contas, ela ganha uma nova tônica. Eu vou analisar. Então, o que vai acontecer? Eu tenho uma construção para a prefeitura, que eu tenho que fazer um chamamento público num termo de colaboração, construindo esses indicadores mais adequados e patentes com a realidade da parceria, do serviço a ser prestado. E eu tenho chamamento, eu tenho um plano de trabalho que vai vir, que os senhores vão apresentar. E aí, a partir daí, eu vou pular para a prestação de contas, que agora ela se tornou... porque tem lugares que a prestação de contas, teoricamente, é quase mensal, né? O Miroski veio falar, não precisa desse exagero. Parece que porque o nosso sistema burocrático é um pouco difícil, porque a administração pública burocrática, vista em Weber, lá cunhada por Getúlio Vargas desde 1930, é não confiar nas pessoas. A burocracia, basicamente, é esse contato. Por isso que eu tenho que passar por 10 milhões de pessoas. Eu tenho que fazer todos os documentos no CENTES, depois eu tenho que ir na Secretaria de Direitos Humanos e apresentar os documentos, depois eu vou em SMARS e apresento outro, porque a gente não confia, tá? E aí a gente tem as nuances da corrupção, é que a gente não vai confiar mesmo. Então imagina o servidor tendo essa aflição dessas análises. Então, por isso que muitas vezes há aqueles confrontos normais, principalmente em prestação de contas. E aí o que acontece? A prestação de contas agora vai ser por essa qualificação. Você atingiu? Como que foi esse formato? Eu estou muito mais preocupado com o que você fez quanto parceiro para os usuários do que o que você gastou. Aí o que acontece? Esse dia, quem sabe, mas aí por isso que eu falei para vocês do nosso pressuposto. O nosso pressuposto é uma administração burocrática. Eu preciso saber o que você gastou. Por quê? A gente tem que ter noção que os recursos públicos,
o erário público é algo muito protegido. Isso não é nosso. Não é nosso enquanto gestor, não enquanto parceria. É da sociedade. Então, todos os mecanismos foram feitos em torno disso. Por isso que vocês vão ter uma dificuldade muito grande com os tribunais e até com as próprias secretarias, porque aquele servidor que se chama na gestão, na ciência política o burocrata em nível de rua, é aquele da ponta que vai analisar, ele tem que se proteger de crimes, de fraudes e da lei de improbidade administrativa. Então, isso sempre vai ser algo muito conflituoso. Precisa se entender isso. Só que é o seguinte, a ideia do marco regulatório é trazer assim, nós temos também que nos preocupar com a qualificação desse serviço a ser prestado. Mas aí, essa construção financeira vai ter muito debate ainda. Tá? Muito debate. Por quê? Dos 10 processos de prestação de contas que eu tive acesso nesses últimos 30 dias, a ideia ainda é financeira. É muito financeira. Então a gente vai ter que trabalhar para contrabalancear e tentar. Porque a partir do momento que você faz uma parceria com a prefeitura, com o ente público, você tem todos os órgãos de fiscalização ao seu redor. Então é isso que traz esse momento meio de aflição de todos os servidores, os gestores, mas também das parcerias. Então, o tempo é curto, falar de marco regulatório em pouco tempo é muito complicado, nem como terminar os slides. É muita informação, tinha outras coisas a gente debater também. Mas eu espero, né, tanto de SMARTS, também da minha Secretaria de Direitos Humanos, dos senhores, que haja essa construção. Não vou falar que ela é fácil. Ela vai ser um pouco difícil em algumas situações, como eu apresentei aqui para vocês. Mas a gente precisa enfrentar essa situação e eu desejo uma boa caminhada para vocês, compreensão, tá? Menos ansiolíticos, por favor, e para que a gente seja rígido e feliz nessa construção. Muito obrigado e um bom dia para vocês. Ao senhor Luiz Francischini, do Conselho Municipal de Assistência Social de São Paulo. Bom, bom dia a todos, bom dia à mesa aqui, a todos. Eu queria primeiramente cumprimentar, eu acho que tem conselheiro do Comas aí. Eu encontrei 2 e eu gostaria de saber se eles ainda estão aí. Cadê o Carlinhos? Eu não sei se todos vocês conhecem os conselheiros do Comas. O Comas tem 18 conselheiros titulares e 18 suplentes. É bastante gente. Está o Carlinhos ali, pelo segmento de usuário. Eu tinha visto a Girlândia também, trabalhadores, está ali. E como todos sabem, no dia 14 nós tivemos eleições e temos novos conselheiros que irão assumir no mês de maio agora. E tem conselheiro eleito aí que eu sei, não tem? A gente tem aqui o Marcos, Cecília. Sejam bem-vindos, tá? Gostaria de começar cumprimentando a todos vocês. Queria cumprimentar também as equipes da SMARTS, tá? Todos os nossos técnicos, o pessoal de SAS e os técnicos que são, como o Josias colocou, os burocratas lá da rua, que estão lidando com essa questão no dia a dia. Eu pretendo ser breve aqui, gente, porque acho que esse é um momento mais institucional. Agora acho que o Josias falou muito bem, acho que foi bem legal a fala dele, até para valorizar o debate que a gente vai fazer aí à tarde, depois do almoço, não é isso? Então eu pretendo trazer uma visão rápida do ponto de vista do Conselho, de toda essa mudança que está acontecendo, né? É um novo enquadramento, né? Nós aqui em São Paulo já temos regulação bem desenvolvida no âmbito da assistência há muito tempo, há quase 2 décadas, né, uma regulação bem grande. Muitos aqui participaram da construção dessa regulação
que enquadra as nossas parcerias, que antes eram os convênios, mas agora eles devem desaparecer e vem a nova figura aí das parcerias. E eu queria trazer um pouco do que é importante para o controle social nesse contexto. Controle social do ponto de vista do Comas, mas também o controle social que é exercido em outras instâncias, né, como os fóruns, o controle social que é feito pelo cidadão no dia a dia e principalmente o controle social que os nossos beneficiários e usuários fazem no dia a dia da política, que eles são o nosso usuário final, regulando novamente essas parcerias, regulando essa relação entre as organizações da sociedade civil e o poder público. O objetivo final é um bom atendimento, é a melhoria, é a qualificação de tudo isso. Tá? Eu fiz um levantamento rápido e até o Josias falou, né? Eu fiquei um pouco impressionado que o IPEA faz um mapa das OSCs, que agora essa é a sigla, né? OSCs, Organizações da Sociedade Civil, de 2016, onde ele encontra, onde o IPEA mapeou lá em 2016, e o Josias falou até mais hoje, 323 mil organizações da sociedade civil no país com alguma atividade. É muita coisa, né? Aqui em São Paulo, se eu não me engano, são mais ou menos 1.400 organizações com algum registro de inscrição no Conselho. É muita coisa, né? Estamos falando de organizações da área de assistência social. Temos organizações das mais variadas virtudes e vertentes aí. Eu acho que isso é um dado importante na medida em que o controle social sistematizado que acontece dentro dos conselhos, ele tem que estar atento a isso também. E acho que algumas coisas são muito importantes para nós lá dentro do conselho. A primeira coisa é entender todo esse novo enquadramento. Principalmente a questão de como se dá essa parceria. O que é o chamamento público, como ele acontece, em que circunstâncias eles são dispensados ou não. Isso para os conselheiros é muito importante, porque cabe a nós fiscalizar toda esta relação. No conselho a gente discute muito o que eu costumo chamar de macropolítica. O que é isso? A gente discute um novo programa, então nós vamos discutir umas CESUAS, né? Toda a questão financeira, a questão de execução, a questão do programa das CESUAS. O que é importante é a atribuição do conselho e deve ser feito sim. Mas em algum momento a gente vai ter que discutir como se dá o controle social nessa micropolítica que acontece lá no território, né? Então é muito importante para nós, os conselheiros hoje e os que estão vindo. O Comas está num momento de transição, né? Um momento muito importante. Dia 2 de maio é a nossa plenária de transição, logo depois do feriado, e os novos conselheiros tomam posse, né? Os da sociedade civil, que são os interessados maiores, parte muito importante nesse processo. Então a gente precisa ficar muito atento a isso, né? A gente precisa também discutir um pouco como se dá isso no dia a dia do território, entender qual é o papel agora do gestor de parceria, né? Que não é mais o técnico supervisor, é o gestor da parceria lá na SAS, nos CRAS, CREAS e Centros POP, e os representantes das organizações. E isso, gente, passa por uma mudança de entendimento nossa de como se dá essa parceria. E essa mudança passa pelo entendimento de que existe uma legitimidade no acesso a recursos públicos pelas organizações parceiras, né? A SMARTS, ela tem celebrado termos de colaboração, né? São os termos de colaboração o instrumento mais adequado para nós. Isso é muito importante, entender como se dá isso dessa forma para nós conselheiros, e também esquecer um pouco, né? Acho que o Josias falou várias vezes isso, da questão da nota fiscal. Mas isso é muito forte para nós servidores, né? Como é que a gente faz essa transição? Porque na medida que eu digo, essa organização da sociedade civil ela é legítima para receber recursos públicos para executar um serviço de interesse público, em que medida eu, lá enquanto conselheiro responsável por esse controle social, aceito isso e enquadro isso para além da nota fiscal? Ou seja, aquele espaço de convivência entregou a convivência que estava prevista no plano de trabalho?
A secretaria entregou o que estava previsto no plano de trabalho no seu termo de colaboração? Parece pouco, mas não, é muito. É bem diferente esse enquadro, tá? E eu acho que a principal ação, até estava falando aqui um pouco com o nosso chefe de gabinete, o José, acho que a principal ação que a gente tem que fazer com essa nova gestão do conselho agora, a gente precisa organizar uma capacitação desses conselheiros. A gente discutiu muito isso no começo desse ano, de janeiro para cá, da possibilidade de fazer uma capacitação para os conselheiros na visão do controle social dentro do marco regulatório. Né? O Josias falou super bem, né? Acho que eu nunca tinha ouvido ninguém falar tão bem do marco regulatório, assim, falar com clareza para a gente entender. Eu, pelo menos, para mim foi muito esclarecedor, mas faltou aí, em que momento entra o controle social? Porque a gente está falando aí fica uma dica, tá, Josias? Né? Porque, assim, nós temos controles, conselhos setoriais, de políticas setoriais na cidade. Nós temos conselho de saúde, conselho de assistência, conselho de educação, e esses conselhos têm uma atribuição de controle social sobre isso, formalizado, reconhecido, propositivo, deliberativo e fiscalizatório. Né? Como é que a gente se enquadra nessa conversa? Né? Eu acho que São Paulo ainda precisa fazer essa discussão. A gente precisa fazer essa discussão. Precisa entender qual que é o nosso papel. O que eu aqui para vocês? Eu acho que o que vai importar mesmo, o filé do nosso dia hoje, é o debate da tarde, com todas essas dúvidas que eu imagino que todos aí tenham trazido. Informar para vocês que o Conselho está passando por uma mudança mesmo, teremos novos conselheiros a partir do dia 2 de maio. E eu acho que deixo aqui a minha mensagem para esses novos conselheiros, dar importância e levar para frente essa capacitação, tá? Não quero me alongar, quero agradecer a presença de todos vocês, agradecer aqui o pessoal da mesa e fico à disposição de todos aí. Tenhamos um bom dia. Passamos a palavra ao senhor Francis Larry, de Santana, Lisboa, do Fórum de Assistência Social. Muito bom dia a todos e a todas. Quero cumprimentar aí a todos da mesa, a Regina, Josias, Luiz, José Castro. Cumprimentar aí também a executiva do Fórum da Assistência, que eu sei que alguns estão presentes aqui, doutora Simone, representando o sindicato patronal das entidades, do CIBFIR, Maria Guzmão, do Citrainfa, que representa os trabalhadores da área, Darcy, João, alguns deles eu sei que estão presentes aqui hoje. Agradecer o convite aos organizadores pela oportunidade que o coletivo tem de trazer aqui algumas ponderações sobre esse tema. E na fala inicial aí do Josias já poupou boa parte do meu tempo, porque iria trazer justamente o histórico da lei, embora eu tenha vindo com foco mais em falar da portaria 55, né? Mas era impossível não fazer essa contextualização, uma vez que dentro desse coletivo a gente acompanhou esse processo com seminários, tentou entender a todo custo o que era essa nova legislação, que a princípio veio com um parecer muito bom, né? Ou seja, quem estava conosco, a lei construindo, vinha com expectativa muito positiva sobre o que seria esse marco regulatório. Ele seria um avanço, uma vez que a gente não teria mais que tocar as parcerias com a analogia feita pela lei 8666, né? Que era usada de uma forma, por analogia mesmo às organizações, mas que ela regulava outro tipo de parcerias ali com empresas privadas. E a gente sabe que existe uma diferença bem clara, né, de uma parceria, de um contrato de uma empresa privada com a prefeitura, seja de qualquer natureza, do que com a organização. Talvez nem para
todos da gestão, isso fique muito claro, mas é muito simples a gente pensar que uma empresa ela não fornece serviço ou produtos para a prefeitura se não for visando o lucro. É ou não é? Então, se eu vou vender ou prestar algum serviço para a prefeitura, eu tenho que ter lucro nessa atividade. É uma empresa, os acionistas ou o dono vai ter que ganhar dinheiro com essa atividade. Uma parceria com a entidade sem fins lucrativos não tem essa finalidade. Aliás, o recurso que não é utilizado, por princípio, ele deve ser o quê? Devolvido, né? Se você não conseguiu utilizar por algum motivo ou mesmo realizou uma economia, ele deve ser devolvido. Então, essa é uma diferença fundamental. Então, o marco regulatório ele prometia trazer alguns avanços, entre eles a possibilidade, inclusive, de utilizar o recurso da parceria para se obter quadros próprios para as entidades. Alguém lembra disso? O mecanismo de não ter mais que ficar todo ano batendo na porta da secretaria, da prefeitura, para pedir o reajuste do convênio até então, né, da parceria. Esse seria feito com índice automático, pelo menos com a inflação. Isso aí foi pintado como, nossa, vamos acabar com esse martírio de todos os anos. Finalmente ia se deixar de ser feita a avaliação das parcerias apenas de uma forma aritmética, o que gasta, o que deixa de gastar, para ter os indicadores de qualidade. Ela teria meta, teria, como é que o José disse, é o mantra, qual que é? Metas e resultados. Eles iam ser medidos por qualidade, né? O que você pretende alcançar com aquilo. Então veio o decreto municipal, que a gente tentou ali, de alguma forma, estar junto com a prefeitura na construção, não deram oportunidade, mas saiu dentro desse espírito. Qual não é a minha surpresa quando a gente se depara com a portaria 55 aqui de Smarts, que parece que é outra coisa. Você olha aquilo e todo ganho, né, que essa nova legislação mais flexível traria, ele cai por terra com a portaria 55, porque ela traz todo esse espírito atrasado que veio aí. Então, aqui eu trago a opinião e o anseio que veio do nosso coletivo, né, o que apareceu lá, e esse é o papel que eu venho fazer hoje, é colocar as angústias que a gente trouxe lá. E é essa a impressão que a gente teve, que a portaria 55, que é só uma ramificação ali, né, dessa norma dentro da assistência social, ela faz o caminho inverso. Era mais simples prestar conta antes ou agora? Mas o marco regulatório foi para simplificar, né? Afinal, o princípio até seria outro, não é? Mas a portaria 55 tornou isso mais difícil. Talvez a impressão, pode-se dizer, é norma nova, e toda norma nova, ela traz muita dificuldade. Traz dificuldade para as organizações, traz dificuldades para o servidor, né? Lá na ponta a gente aprende junto mesmo, né? Principalmente no início, era aprendendo junto com os técnicos ali como é fazer. E os conjuntos normativos aí, dentro da secretaria, tornam as coisas muito confusas, inclusive para o servidor. É por isso que eu não venho, apesar das falas que a gente tem muito, mas na região X se pode fazer isso, na outra não pode, os entendimentos são diversos. Eu acho que o espaço aqui de juntar todo mundo tem justamente essa ideia da gente tentar ali sanar todas as dúvidas. Então eu acho perfeitamente natural que o servidor que está ali pondo o seu RF, né, o seu nome, ele tenha esse medo. Até porque as normas que vêm do gabinete de Smart são confusas mesmo, são contraditórias, e nem tudo veio dessa gestão. Não sei se vocês lembram uma questão que pegou muito e fez com que a gente, há uns meses atrás, não recebesse em dia, que era a questão dos CNPJs.
Eu lembro lá ainda na época da secretária Luciana Temer, olha, todo mundo vai ter que abrir uma filial, né? As filiais ali, os serviços vão ser filiais, cada um com CNPJ, e era essa informação. E quem estava antenado já começou a correr para cumprir isso. Esse ano já deu problema. Quem tinha aberto mesmo o CNPJ, não, mas não era para fazer isso, tinha que ser no CNPJ da sede, era só para abrir uma conta diferente, né? E todos esses percalços que a gente foi superando no dia a dia, mas que causa muita angústia, né? Muita incerteza. O fato que, dentro das discussões que nós fizemos no Fórum da Assistência, é que se o espírito da lei era tornar as coisas mais simples e juridicamente mais claras, o espírito dessa portaria, se lei e portaria tem espírito, é outro, né? Totalmente outro, e é para voltar no tempo. Primeira coisa, para tentar aí ser mais breve, mas eu preciso levantar esses pontos até para fomentar o debate e lembrar das perguntas que eu tenho certeza que todo mundo trouxe, que essas vão ser muito mais diretas e a partir daí passíveis da gente ir juntos buscando entendimentos. Mas a portaria 55 ela vai falar desde como é feito esse chamamento público, como é feito os chamamentos para essas parcerias, e só isso daí já causa um problema sério com as organizações. A primeira delas é que houve um relato de que as SAS não poderiam avisar a entidade parceira de que o convênio, que o serviço que ela estava executando na parceria antiga ia passar ali pelo chamamento público e pelo edital, né? E quando você vai ver os chamamentos agora ali no Diário Oficial, ele é bem genérico, né? Um CCA no distrito tal, com número, e às vezes as informações estão divergentes, e a entidade que está lá executando, porque a gente está num período de transição, então a gente não está falando que aquilo que está no chamamento público é um serviço novo, e aí eu falar, achar, é um período de transição. Então eu estou executando ali aquele serviço e eu não consigo identificar no Diário Oficial que aquela atividade que eu estou executando vai passar por audiência. É claro que eu quero participar. Podem haver outros interessados, mas com certeza a entidade que está executando gostaria. Então, não circulou e-mails, como era de costume, né? A supervisora passava ali os e-mails para a rede toda, né? Que havia esses chamamentos. Todos esquecem, muitas entidades só foram descobrir depois. E alguns relatos de técnico foi que isso havia uma proibição. O gabinete de Smarts fala, não, nunca falamos isso. Isso nunca existiu, nunca houve uma orientação. Então só nisso você percebe, na norma eu não consegui achar. Alguém achou alguma proibição de você informar que está passando por edital e qual é? Já que você não tem o número do imóvel, você não tem identificação nenhuma que aquele serviço é o que está sendo executado. Ou seja, em um chamamento novo, um serviço que está sendo implantado, eu acho que faz todo sentido que quem estiver interessado em fazer nova parceria, olhe lá no Diário Oficial, entregue a sua proposta e vá se informar, né? Mas em um período de transição, é uma incompreensão muito grande você deixar um parceiro que às vezes tem 10, 20 anos sem saber. Qual reciprocidade é essa que deveria existir? Isso não tem vantagem nenhuma. Você falar, olha, sabe o seu serviço que está executando, não vai passar. Você tem interesse, pode entrar. É isso. Qual o problema de fazer isso? Né? Então, só começou já nesse ponto inicial. Aí os entendimentos, os critérios de seleção, no meu entendimento, na portaria 55, ele não valoriza o plano de trabalho, que é a alma, assim. É ali que você vai estar os indicadores, como é que você vai atingir aquelas metas, e isso faz toda a diferença. Então eu não enxergo com clareza como é que se consegue mensurar isso só colocando uns pontos ali. Você tem SEBAS, você tem isso, você dá contrapartida.
né? Eu não sei como uma pontuação objetiva consegue fazer isso daí, porque no fim é isso que vai fazer a diferença, né? E o plano ele tem um peso muito reduzido. Então não sei se era essa a ideia da lei, mas se é. Então só nisso daí a gente já falhou, porque uma organização que conhece aquele trabalho, aquele tipo de modalidade, uma possibilidade de ela se destacar naquele ponto que ela é especialista. E eu acho que hoje isso não existe, porque o critério de seleção ele é basicamente feito por contas. Agora, falando de da prestação de contas em si, do processo, a gente ainda continua com bastante instrumentais, né? Algumas coisas que a gente já conhecia e que já tinha mesmo. E é um exagero fazer uma prestação todo mês, mas a gente resolveu dentro da assistência, né? Agora a gente não chama mais de prestação de contas. Eu não sei qual é o... Esqueci, agora me deu um branco nervoso. Qual é o... Ajuste. Todo mês tem que ir lá fazer, você faz um relatório sintético, que de sintético só tem um nome, né? Porque você tem que pôr tudo. Mas não é prestação de contas, porque é um exagero ter todo mês, né? Tem prestação de contas mesmo a cada 6 meses e depois com 5 anos, né? E não esquecer de guardar essa nota. Porque o ajuste lá do mês também não garante que aquilo é aprovação, né? Nos 6 meses alguém pode ir lá e falar, peraí, não, aquilo lá é só ajuste. Não tem nesse mês a mês alguém fala, não, tá ok, isso aqui tá certo, e no conjunto dos 6 meses aí você já tem um apanhado. Não, lá nos 6 meses, se alguém achar que tudo aquilo não foi correto, né? Aí você vai ter um problema sério, inclusive de mudar a rota, porque a gente fala que nem sempre o erro é uma coisa dolosa. Se você em algum momento está fazendo alguma coisa que pode trazer algum problema jurídico, esses seriam os momentos de você apontar isso. Aquela nota não foi aceita, mas eu não vou ter nota, tem um relatório lá, a nota só vai ser analisada 6 meses depois, né? De fato, enfim. Então, esses são alguns pontos que a gente conseguiu identificar na portaria, mas não todos, porque vocês viram o tamanho da norma, né? Desse tamanho, só a explicação da norma, que é o manual, né? Também é outra coisa desse tamanho, e essas legislações elas se ligam a outras, então eu tenho que levar em consideração a portaria 46, enfim, então é uma bíblia. Se a gente fosse trazer todos os pontos, só meia hora não daria, e eu quero realmente encerrar, mas não poderia deixar de trazer a manifestação do nosso coletivo, que hoje, sem desvalorizar de forma alguma, né, os servidores, porque foram servidores mesmo, né, a sociedade civil não foi chamada a contribuir nesse processo, mas que fizeram elaborar a portaria 55, eu tenho certeza que ele deve trazer avanços, talvez para o servidor, porque tem uma parte da portaria que você olha ali, sei lá, uma planilha de liquidação, talvez a pessoa dá o PC e fale, nossa, que linda essa planilha agora, organizada, eu não sei, porque cada um na sua posição pode ter uma visão diferente. Então, a gente não valoriza o trabalho que foi feito, mas não é possível que dentro do nosso coletivo que a gente venha aqui hoje e diga que ela está boa e nos atende. No nosso entendimento, ela foge do espírito da lei, né? Das parcerias, do novo marco regulatório, vem sim com o princípio da desconfiança, ou seja, eu suponho que você vai fazer algo errado, que vai ter um mal feito, e eu uso a burocracia para tentar impedir isso, sendo que o correto seria eu usar o poder do gestor de fiscalização para aí sim tirar aqueles que não agem de forma correta, e não causar burocracia aos parceiros. Então, achar que um gerente ele tem de fazer a parte do RH, cuidar dos vale-transportes, dar conta da operacionalidade do serviço, e essa é a função dele, porque eu não posso pagar o pessoal próprio fazer o rateio dos serviços, né?
não sei se a Hilda está aí, que Hilda, eu prometi que ia falar do rateio, vou falar. Que não pode falar de jeito nenhum, que não pode fazer de jeito nenhum. É um absurdo, né? Permite a lei federal, permite o decreto, e aqui, se você pôr isso no plano, passar lá na audiência pública, você perde ponto, né? Sabe por quê? Porque qual é a fala, inclusive pública, né? Olha, se isso, ter um pessoal técnico que vai dar retaguarda para essas coisas é importante para a organização, então você que arrume dinheiro e pague, né? Porque para nós vai ser o gerente vai selecionar, ele vai fazer isso. Eu estou pegando um exemplo de alguma coisa. E aí eu volto na fala do Josias, eu tenho que me concentrar no usuário, né? Tenho que me concentrar no usuário. Então, são pequenos detalhes que fazem toda a diferença. Então, isso mostra a visão que a gente traz com essa portaria 55, que é a visão da desconfiança, do que eu não posso fazer, todas as vantagens e benefícios que veio de uma nova visão dessa legislação nova, eles são suprimidos dessa portaria 55. Eu lamento, embora parabenize Smarts pela iniciativa da gente estar aqui junto hoje, mas esses espaços públicos de audiência, quando eu vejo a opinião, eu faço a contribuição, o ideal é que ele aconteça antes da norma. Todo mundo vai sair daqui e vai usar essa norma para prestar contas, né? E se a gente tivesse feito esse movimento lá atrás, talvez teria havido uma portaria 55 mais completa. Porém, antes tarde do que nunca, eu espero que, não só com esse evento e com outros movimentos, a gente consiga junto construir normas que se harmonizem mais com a nossa realidade, que deem realmente a importância ao que interessa, que é o atendimento da população de São Paulo, que é a população mais vulnerável que nós atendemos. É esse o meu recado. Obrigado. Passamos a palavra à senhora Regina Paixão, do Fórum da Assistência Social. Bom dia, pessoal. Vocês estão bem? Chegaram bem? Nós da Sul tomamos um bolo hoje de acidentes e tal, mas estamos aqui, né? Para quem não me conhece, eu sou a Regina Paixão, é do meu nome mesmo, não é apelido, não é brincadeira. E o Paixão hoje me faz estar aqui no Ibirapuera. A gente está do lado da Oca e a gente não pode esquecer que hoje é dia 19 de abril. E nós temos usuários indígenas que atendemos pela assistência, espalhado na Sul, na Norte, na Leste. Quem viu nos vídeos da conferência, aquela nossa tribo indígena que tanto nos orgulha. Então, quero começar saudando pelos nossos usuários, na pessoa dos índios que estão sofrendo. Recebi lá as demarcações, assassinatos que tiveram todos, mas também como única mulher da mesa, e não foi nada pensado, saudar as mulheres que levantam a assistência social também, né? Olha quantas! Na secretaria, seja na ponta, e eu estava ouvindo o Josias e estava ali cochichando, nossa, será que o Josias conversou com cada um de nós que estamos lá na ponta? Também os servidores que estão conosco ali pensando, porque ele já começou assim muito bacana, que a gente estava conversando lá atrás, tempo de adequação. Quanto a gente tem falado isso? Tempo de adequação para a gente pôr em prática tudo isso, né? Mas trazendo um pouquinho aí esse parênteses, a gente está num ano de muita luta, perdas de direito, transições de todas as formas. Eu gosto de pensar sempre que o marco ele foi pensado num momento e está sendo executado num outro momento. Na Secretaria da Assistência, muitos de nós que estamos aqui temos educação, é outra realidade, uma realidade fundamental na educação, e que a educação tem recursos. Mas eu brincava ali com o Josias, ontem trouxeram prestação de contas para me assinar, eu fiquei, nossa, não era para diminuir? Eu te falei isso agora, não era para diminuir os formulários, tem tantos mais, e na assistência a gente está no processo, né?
eles deixaram os minutos, eu vou usar os meus 30 minutos, viu, gente? Paciência aí, obrigada, meninos todos, assim. Mas eu queria também trazer algo que nós temos conversado muito no gabinete, muitos aqui também contribuíram, que a gente está no processo, né? Então, desde o início do ano, a gente tem mandado e-mail, olha, não está legal, o coletivo quer sentar, vamos sentar com o Roberval, mandamos trocentas perguntas para o Roberval, que não foram minhas, foram de muitos que estão aqui, né? Muitas voltadas para a área técnica, área contábil. Então, sentamos com a equipe, que não foi pouco, equipe grande, sentamos com outra equipe, mas a gente ficava falando para o José de Castro, tem que ter um momento com todo mundo, momento com o supervisor, momento com o gerente, momento com o presidente, momento com os técnicos supervisores. Que bom que ele trouxe o Josias também, que eu estou ali, Josias, por que isso não acontece na prática? Por que a gente não consegue que todo mundo entenda que, ufa, será que são 2 anos de implantação mesmo? Vamos ter que trabalhar isso. Então, onde se perde? De tantas questões que foram levantadas, e aí eu lembro muito bem algumas que a gente chegou no consenso, acho que o Roberval foi muito claro em algumas reuniões, ó, isso pode, isso não pode. E aí a gente vai para a base, a gente se angustia. Por que a gente se angustia? São 32 SAS, vezes tantos técnicos supervisores, aí a gente multiplica, né, 32 vezes 10, então são mais de 300 interpretações, 300 pode, não pode. Então, um exemplo, ficou muito claro para mim, numa das nossas reuniões, porque são questões técnicas que a gente está trazendo, né? Um exemplo, o bendito boleto. Roberval, gente, pode, claro que pode, está dentro do mês, e aí a gente recebe denúncia no FAS. Não, porque o meu CRAS não está aceitando o boleto. E aí você fica, uau, que comando é esse, de onde vem? E aí eu espero que à tarde esse espaço que nós conseguimos construir junto, trazer aqui, que eu espero que não seja o primeiro também, né? O meu desafio tem uma lista aqui, para a gente falar. Que eu já tinha falado para o José Castro, olha, a turma vai trazer questões à tarde. Espero, né, gente, que as questões cheguem. Porque aqui é um espaço onde a gente pode trocar, onde a gente pode colocar, e eles vão sair daqui pensando nisso, e a gente vai estar lá, cutucando, como a gente vem fazendo sempre. Então, tem muitas angústias na base, né? Uma angústia que é forte, que a gente sofre muito, principalmente nas áreas de mananciais, locações, imóveis, reformas, adequações. Estava conversando com o Josias, tem várias portarias que elas vão fazendo a interface aí, junto com a SMADES. Então, todo mundo está com o fantasma do valor venal do 0,8, que o proprietário está querendo imóvel, e o que a gente faz? Também na assistência social, tantos serviços que nós temos, vem o engenheiro, dá uma olhada no nosso espaço, ele fala assim, mas você tem 6 meses para você dar conta disso. São só 6 meses? Aí já fica a pergunta aí para a SMADES. São só 6 meses? A gente vai poder ver, tem tanta coisa que é engessada, como a verba. Na assistência social, a verba é uma questão. Eu estava pensando ali, quando o Josias estava falando, nós estamos passando por uma mudança de cultura. E São Paulo é um diferencial. Quando pensaram a 13019, esqueceram que em São Paulo, quase 100% do serviço na assistência é da rede conveniada. E aí, tem um outro fator. Tenho certeza que se a gente fizer um levantamento aqui, muitas ONGs começaram no voluntariado, amassando barro lá no território, depois vem as legislações, a gente vai se adequando e a gente está numa fase de mais adequação, o quanto a gente precisa se profissionalizar também. E aí a gente tem questionado muito no fórum, não são só números, como foi muito bem colocado, é isso mesmo, não são só números, mas quando a gente vai chegar na avaliação para o usuário mesmo? Como nós vamos ajustar, quando nós vamos ajustar, de fato, o gestor da parceria com a organização, como nós vamos levar isso para as nossas bases? As supervisoras técnicas estão aqui, mas seria muito bacana se os técnicos dos serviços também pudessem estar, que a gente tivesse um outro momento. E aí também eu faço uma defesa. É pouco RH de todas as SAS, a gente está vendo a briga dos servidores, então ele tem que dar conta da comissão, ele tem que dar conta da seleção, aí tem que avaliar, tem que fazer prestação, é uma coisa de louco, né? É uma coisa de louco. Como que a gente
e aí somos todos nós, os coletivos todos, como que nós nos unimos para esse processo. Francis falou uma coisa interessante, a gente deveria ter pensado antes, mas eu sempre gosto de pensar assim, bom, vamos parar, o momento é agora, a gente vai pensar agora. O Fórum vem pensando, por exemplo, o Manual de Prestação de Contas há mais de 3 anos. Onde foi parar? O que aconteceu? E aí, aos 45 do segundo tempo, a gente sabe que saiu o decreto municipal. E aí pega todos nós de calça curta e está todo mundo assim enlouquecido, né? E nessa ótica de que as entidades começaram antes de qualquer legislação, a gente está na Secretaria da Assistência, que não tem recurso. Um fantasma que já nos atemoriza é o dissídio coletivo. Se não tiver reajuste, o que faremos? Aí, Josias, é a relação do divórcio. Aí é divórcio pesado. Já estamos ali, né? Uma relação meio assim, vai, não vai. Porque há quanto tempo a gente não tem repasse de dissídio, há quanto tempo a gente não tem aumento, e a verba vai cada vez mais precarizada, e como falamos segunda no fórum, aonde que vem, quem é mais afetado? Eu gosto da expressão da Cecília, o bife no prato do nosso usuário lá. Né? Então, a gente tem vários fantasmas que nos atemorizam. Vários desafios ainda da implantação, que deu polêmica, que ainda dá e merece também a gente conversar um pouco à tarde, o bendito valor de custo indireto. Né? Acho que todo mundo sofreu isso aqui, né? Pode, não pode. A gente tinha uma grande esperança quando saiu a legislação nacional. Vários diretores falaram assim, olha que legal, agora a gente vai poder bancar o valor administrativo das organizações. Uma vez no Nefsas a gente discutia isso, mas vai ter dinheiro, não vai ter dinheiro, e aí entra neste ano se a gente banca do recurso que tem, de onde que tira, não pode precarizar. Então esse é um outro fator também de desafio dessa implantação. Outro desafio que nós temos, que eu fui linkando aqui, a gente fala muito da atuação em rede. Isso é algo que nós temos que, seja a rede ali, no território, vamos para os fóruns, vamos para os movimentos, mas a gente ainda tem supervisores que dificultam essa ida. Pelo menos é o que eu ouço chegar para a gente no fórum. Mas a atuação em rede também que a legislação fala é assistência junto com a saúde, junto com a educação, e aí daí problemas. Muitos problemas. É como no NAIS pedir, a gente atende assistência, se vem alguém da saúde, mas já vai dar problema ali na função de orientador, de técnico, aí vem equidade salarial, então a gente tem que avançar muito nesse quesito de rede, que toca o Miroski, mas a gente também precisa bater, fortalecer o grupo para lá na base a gente fazer a nossa rede próxima, que é a que tem funcionado muito, pelo menos ao meu ver, né? Então tem muita coisa para a gente avançar. O que a gente conseguiu, já conversamos bastante com o Roberval, com a Rosane, precisamos mexer na 55. Né? Precisamos mexer em alguns itens. Teve um grupo de trabalho já de reforma e manutenção para clarear um pouquinho. Então tem outros itens que a gente está discutindo, mas eu queria ficar muito aqui pensando que a SMADES, todo mundo que está aqui, que o Josias, que é da Procuradoria-Geral, trabalhe conosco esse tempo de implantação. Não dá para a gente ir para a base e ouvir o supervisor falando para a gerente, olha, se você não conseguir abrir a conta de todo mundo, mês que vem não tem mais colher de chá. A gente vai glosar uma palavra também que nos perturba, né, gente? Vou glosar porque eu não autorizei, vou glosar por isso, por aquilo, e a gente vai vendo que as organizações vão tendo cada vez menos recursos. Então, que nesse tempo de implantação a gente possa fazer mais reuniões como essas, porque como que se vai dar os parâmetros de avaliação? Cada entidade, cada serviço vai fazer o seu, ou a gente vai pensar no formulário no coletivo? É difícil. O José Castro estava resistente da gente fazer esse encontro, não é verdade, Zé? É muita gente, Regina. Como vai ser pedagogicamente? Mas a gente sempre lembrava ele de um momento que nós tivemos com a Luciana Temer, lá na Uninove, se não me engano, e que foi a mesma fala para todo mundo sair daqui com a mesma visão, mas e a prática lá na ponta? Como vai ser essa prática? Quando ele pergunta, facilitou ou não a prestação de contas? E aí a gente coça a cabeça, né? Porque o que pode, o que não pode. Então, acho que fica também uma sugestão
Que momento a gente pode ajudar, formar, conversar, não sei o termo, com o supervisor lá na ponta? Eu sempre disse também que quando o pessoal passa no concurso, e muitos de nós que estamos nas ONGs, nós somos formados em humanas. Grande parte aqui tem certeza absoluta. E aí a gente cai numa navalha aí que ela é totalmente contábil. E a gente precisa ficar com o nosso contador, me explica isso, me explica aquilo. A gente vai em reunião, não tem muita certeza. Estou lembrando, Roberval, do bendito taxa de fiscalização de estabelecimento, que está para chegar. Está para chegar a taxa de fiscalização de estabelecimento, e a gente perguntava, pode ou não pode? Todo ano a gente tem que pagar, né? E aí, pode ou não pode? Então, ninguém sabia, todo mundo, vamos lá, vamos pegar os contadores, vamos fazer uma busca, mas vão aparecendo surpresas, né? E, para terminar, eu quero pedir para todo mundo que está aqui à tarde, pega o microfone e fala. Então, a gente faz uma triagem das dúvidas que chegam até nós, mas tem muito mais. Às vezes, a sua dúvida que você pode estar com receio, pode ser a dúvida de muitos que nem estavam lembrando, ou está com mais receio ainda. E aí, não sei como a Smarts vai direcionar tudo isso, mas que a gente tenha mais momentos para trabalhar muitas questões. E aí, para a gente terminar, não posso deixar de falar. Para quem não está sabendo, ontem a nossa vice-presidente do Comas, Fernanda Campana, recebeu um processo administrativo, todo mundo querendo entender ainda. Mas, assim, ontem à noite foram inúmeras ligações, comentários, e a gente está fazendo uma carta de repúdio, que eu já vou entregar para o Francisquini, que está aqui, e para a gente também tomar ciência. Eu coloquei o Comas, mas também a Smarts. Fórum Municipal de Assistência da cidade de São Paulo, neste ato, representado por mim, coordenadora atual eleita em outubro de 2017, vem em nome de entidades, trabalhadores e usuários presentes em plenárias mensais que acontecem às terceiras segundas-feiras do mês na Câmara Municipal de São Paulo, se manifestar contra o processo administrativo que a vice-presidente do Comas, Fernanda Campana, recebeu no dia de ontem, 18 de abril. O Fórum tem acompanhado o mandato da Fernanda e toda a sua postura coerente e combativa junto aos conselheiros da sociedade civil em suas posturas na defesa do SUAS e da política pública de assistência social para a cidade de São Paulo. Fernanda Campana, com todas as dificuldades que encontrou e encontra, e neste fim de mandato ainda recebe um processo administrativo pedindo a devolução de valor altíssimo devido a um prazo que aparentemente foi prorrogado. Por isso, repudiamos a perseguição e criminalização sofrida por ela neste momento e solicitamos a averiguação de todo o processo e esclarecimento quanto à tentativa de soluções de Smarts/Comas junto ao MDS para solucionar o caso, uma vez que nunca ouvimos falar desse tipo de atitude, porque este próprio órgão, o MDS, busca diálogo com os municípios antes de suspender qualquer demanda, visto também que os prazos para retornos ao MDS têm sido curtíssimos e a Secretaria Executiva do Comas deve atender todas as demandas do Conselho e conselheiros para toda uma cidade com RH limitado. Desde já comunicamos que faremos atos de desagravo a ela a qualquer momento na cidade e contamos com o apoio de toda a sociedade. Reforçamos que precisamos estar juntos, porque há muitas perseguições na cidade, como contra o padre Júlio Lancelotti, a Nazaré Cupertino, Fernanda Campana agora, e tantos outros que nós temos conhecimento, e qualquer um de nós pode ser o próximo. Na esperança de que tudo se encerre bem, despedimos-nos. Atenciosamente, Regina, pelo Fórum da Assistência. Muito obrigada pelo momento e coragem para a tarde, viu, galera? Pessoal, queria aqui agradecer a todos pelas falas, foram muito construtivas. Eu acho que traduz um pouco o espírito desse evento, desse momento. E está claro para todo mundo, está claro para esse gabinete, é o que coloca a legislação. O nosso objetivo agora é focar nos resultados para o usuário e não no processo burocrático. Este é o foco. Óbvio, sem nunca esquecer da nossa responsabilidade, porque estamos falando de dinheiro público. Mas esse foco
já está absorvido por todos. Vocês sabem, isso não muda do dia para a noite. Tem que ser construído, tem que ser pactuado. E como foi mencionado aqui, antes tarde do que nunca. Vamos fazer isso, vamos dar prioridade total para esse momento, para essa construção. Eu queria fazer uma observação em relação ao manual de prestação de contas, que foi colocado em consulta pública e nós recebemos aproximadamente 50 contribuições. O que é um número baixo. A gente ficou surpreso com esse número, esperávamos receber mais contribuições, mas eu não vejo isso com alarde, porque o que é importante deixar claro aqui, o manual ele está em constante evolução. Não acabou com o fim dessa consulta pública, ele é um documento que nos permite, que tem uma formatação jurídica que garanta essa constante evolução, tá? Então, esse espaço aqui também vem para suprir o baixo número de contribuições. Não tem problema, de novo, a gente está olhando para frente aqui. Esse é o espírito. E no período da tarde, obviamente a gente tem limitações de horário, e o que eu queria pedir para todos, sejamos objetivos, construtivos, porque a gente não está aqui com todas as respostas para vocês. A gente está aqui justamente para ouvir, para analisar, para dialogar, tá? Então, eu queria trazer só um pouco do que nós pensamos para a tarde. Vamos tentar enriquecer ao máximo essas contribuições e eu tenho certeza que elas vão ser muito produtivas para todos nós, para a nossa cidade e principalmente para os usuários. Tá bom? Obrigado, pessoal. Nós agradecemos as autoridades da mesa. Algumas pessoas solicitaram água e nós providenciamos então no saguão ali na saída a uma mesa com água. E agora nós fazemos um pequeno recesso de 1 hora, melhor, até 1h30, 1h30. Nós temos algumas opções para almoçar aqui na região. Temos o restaurante do museu aqui do MAN.